triangulação do círculo. Quer dizer, I'm ready, bitch. Ok, está bem. Mas Vejo que já aqui estamos todos, uma vez mais, reunidos. Hoje, infelizmente, não podemos contar com a presença do nosso querido Daniel, a quem queremos mandar muitos beijinhos e a dizer que estamos com ele nestes momentos difíceis da sua vida. E este facto inesperado obrigou-nos a alterar em cima da hora o alinhamento deste podcast. E desta forma, contamos hoje com um convidado, Telmo Martins, psicólogo, para debatermos um assunto que já estava pensado trazermos à baila só na próxima semana e a quem queremos desde já agradecer pela imensa disponibilidade e boa vontade com que aceitou este desafio. As provocações deste episódio são feitas por mim, chamo-me Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro. eu sou o Max Spencer Donner, estou a falar-vos de Faro. Eu sou o Telmo Martins e falo de Faro também. Estamos em Esta força. coisa está de escape ao sul, estou a ficar Mas preocupado com isto. está. Até que enfim vós ao sul. Já que a TAP não quer nada convosco. Se começou a TAP, estávamos descansados. Também quero agradecer ao António Cesardelo por nos ter dado espaço no Vidas Alternativas para falar da nossa triangulação. A entrevista estará disponível para a semana e, claro, informaremos quando tal acontecer. Mas podemos levantar aqui uma pontinha do véu. Inclusive algumas piadas LGBT pelo meio. Eu diria então bichices. Muitas bichices, sim, assumidamente. Mas, sem complexos, não é? mas na verdade, esta questão de ser um olhar LGBT é um olhar diferente sobre as questões que perpassam sobre as nossas vidas. E pronto, mais só na entrevista completa. Tudo queer. Parece que o e-mail da semana passada fez escola. Já agora aproveito para referir e agradecer a grande quantidade de opiniões recebidas acerca do episódio 5. E o nosso amigo Cláudio Passos escreveu-nos um longo e-mail com uma questão para comentarmos. Com certeza que ele não se importará que eu a resuma desta forma porque era um pouco longa. Este século XXI trouxe vitórias, emancipação e aceitação LGBT em Portugal. Embora impreparada, a sociedade recebeu, mais ou menos bem, aprovações por parte do Parlamento, onde se destaca a aprovação pelo PS. Em muitos outros países, onde partidos de esquerda da mesma linha aprovaram semelhantes direitos, os extremos aproveitaram-se para culpar os homossexuais, diferentes raças e estrangeiros pelas crises. Infelizmente, o PS perde-se na corrupção, obviamente transversal ao PSD. Esta mistura entre políticas progressistas e corrupção levou em países como o Brasil a uma governação onde tudo o que fez de bom se tornou de mau. Em Portugal, o Chega já se aproveita disso, como um resultado da corrupção. Não estamos nós, na ânsia de ver os nossos direitos aceitos, a cair na boca do lobo ao deixar que seja apenas o PS a levar estas medidas enquanto governo? Fim de citação. E agora gostaria de ouvir os vossos comentários. Não querendo ser mauzinho com o nosso amigo Cláudio. Cláudio, obrigado pelo comentário. A história da corrupção é uma coisa que não deve ser associada ao ganho de direitos. Os direitos são ganhos porque eles valem por si. Não tem que ser associado à corrupção. Ganho de direitos LGBT tem sido feito em Portugal, é verdade, por uma matriz essencialmente de esquerda. Mas não é verdade que eles sejam feitos por uma matriz de esquerda progressista. Por exemplo, basta pensar que no Reino Unido as grandes conquistas dos direitos LGBT por acaso até vieram com um governo conservador, com o governo David Cameron. Portanto, não é por aí. Assim como não é exclusivo da esquerda a corrupção. O que não faltam aí são governos com muita corrupção de direita, tanto em Portugal como lá fora. Não sei onde é que se pode querer associar o facto de ser nefasto para o nosso ganho de direitos enquanto comunidade, que seja o PS a promovê-los e não os outros. Pois se os outros não promovem, os outros entendida uma certa ala direita, mas não apenas da direita do Parlamento, pois se os outros não o promovem é porque isso não corresponde à sua matriz ideológica ou política. Eu não creio que isso seja um problema. A mim parece-me absolutamente natural e óbvio que um partido de centro-esquerda liberal, pró-europeu, progressista na sua matriz, tenda a seguir um determinado grupo de ideias, e ainda bem que finalmente o PS lá chegou, porque nós já somos velhas o suficiente para nos lembrarmos da altura em que o PS não o fazia. Uma coisa são as corrupções dos políticos e aquilo que eles fazem, outra coisa é o meritório ou não dos direitos que prosseguem. Mas repara que há aqui uma parte do raciocínio que ele faz em relação a esta questão que é importante, que é não tivemos necessidade de recorrer a um referendo, por exemplo. Portanto, quer dizer que, de certa forma, todo este ganho de direitos foi uma evolução lógica da nossa sociedade portuguesa. Nem tudo é mau e se não houve partidos a oporem-se a toda esta evolução o ganho de direitos que tivemos nestes últimos anos, basicamente quer dizer que... Houve, mas não foram suficientes. Pois, exato, ou seja, não tiveram peso suficiente na Assembleia para vetar qualquer uma destas leis, não é? Portanto, isso é um bom sinal da nossa parte e acho que se calhar se nos compararmos a outros países que ainda hoje têm dificuldade em lidar com esta questão, não estamos assim tão mal. Olha, eu aqui começava a pressionar duas coisas. Uma é a corrupção, que é transversal
transversal a todos os partidos, já lá vou, e a outra é a aprovação de direitos para os LGBT. E a corrupção também não é algo exclusivo do PS ou do PSD, como o Cláudio diz, pela simples razão de que a corrupção não é característica de partidos, mas sim de pessoas que fazem ou não fazem parte de partidos. Há um famoso e mediático historiador brasileiro, e eu diria também filósofo, escritor, professor universitário, inspirador de todos nós, que se chama Leandro Carnal, que dizia que se a corrupção fosse exclusiva de um partido, teríamos a solução mais simples de todas. Acabava-se com o partido corrupto e acabava-se com a corrupção. Ele afirmava isso quando a esmagadora maioria do povo brasileiro dizia que a culpa de todos os males para o país, no Brasil, entenda-se, incluindo e começando pela corrupção, era o PT. E eu estabeleço este paralelismo com o Brasil também não por acaso, porque o Cláudio também o faz no e-mail. A corrupção existia na União Soviética, com o Partido Comunista, no Estado Novo, em Portugal, com o Salazar à frente, só para dar 2 exemplos extremos, não é? Simplesmente, nesses regimes, a corrupção não era exposta, pela simples razão de que a pena que se pagava por isso era elevada. Olha, na Coreia do Norte também não há corrupção. Nem sequer coronavírus, quanto mais... Exato, nem coronavírus, quanto mais corrupção. Arrumada a questão da não exclusividade da corrupção, restam-nos os direitos LGBTs. E uma coisa é certa, tem sido efetivamente o PS, com o apoio à esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda, a aprová-lo, ainda que por vezes aos solavancos, como foi o caso do casamento e posterior adoção. O mesmo se passou aqui ao lado, em Espanha, ou no Brasil, durante os governos do PT. Embora, neste caso, no Brasil, a iniciativa tenha sido muito mais do poder judicial do que do executivo, aliás, como se viu pela aprovação da dávida de sangue por homossexuais esta semana. De resto, se estivéssemos à espera dos partidos de direita ou à direita do PS, ainda hoje assim continuaríamos. Marcelo, esse presidente dos afetos, sempre levantou grandes empecilhos, para a gente se recorda com certeza. E Cavaco Silva promulgou em 2016 a adoção por casais do mesmo sexo porque não lhe restou mais nenhuma opção, após o ter vetado. O que, confesso-me, deu um certo prazer. Parecia que tinha um pedaço de bolo rei a entupir-lhe a garganta. É bom dá sempre um prazer quando ele tem que aprovar. Não, desculpem, não vou começar. Mas quem me dera a mim que todos os partidos políticos apresentassem propostas para a inclusão de pessoas, sendo elas LGBTs ou não. Não esquecer o Marcelinho a descer à Avenida da Liberdade. Eu ainda não me esqueci quem é que estava, insisto, isto já quase não se fala, já quase desapareceu da internet, mas ainda se encontram imagens. Eu não esqueço que o nosso presidente desceu à Avenida da Liberdade numa manifestação contra o casamento gay, onde foi acompanhado por muita gente. Muita gente que hoje faz parte do PNR e do Chega, muita gente do aparelho da Igreja Católica, foram uns pobres coitados, uns gatos pingados que lá andaram de um lado para o outro a descer. Mas o Marcelinho esteve lá. O Marcelo dos Afetos já era muito diferente aqui há uns anos. Mas adiante. E como hoje eu sou o provocador, não me esqueço da Corona às Weeklidades. Nas Filipinas, no passado dia 4 de maio, dia mundialmente celebrado por ser o Dia da Guerra das Estrelas, polícias locais vestiram-se de Darth Vader para reforçar o apelo à quarentena e distribuir alimentos. Tinham mesmo que escolher o vilão para isso? Na Índia, numa tentativa de o governo acabar com as aglomerações de pessoas nas lojas de bebidas alcoólicas, o governo decidiu subir o imposto dessas bebidas em 70%. As filas aumentaram e os consumidores entenderam que pagar o imposto é patriótico. Na Tanzânia, o presidente rejeitou os kits de teste ao novo coronavírus por, segundo ele, estarem defeituosos, uma vez que acusaram positivo, quando feitos a uma cabra e a uma papaya. Na Turquia, as autoridades pediram escolas que proibissem as crianças de desenhar aqueles arco-íris que se tornaram moda na pandemia e de os pôr à janela, por desconfiar em tratar-se de uma manobra dos malvados LGBTs para tornarem as crianças homossexuais. Em Portugal, um comentador de futebol, que os tempos modernos permitiram eleger como deputado por um partido fascista, sugeriu um plano de confinamento específico para ciganos. Um jogador de futebol cigano não gostou da situação e fez um comentário político acerca da proposta do deputado. O deputado comentador disse ser inadmissível o jogador meter-se na política, apesar de ele se meter no futebol. O Brasil, o governo de Jair cala a boca Bolsonaro, continua a ver aumentar os casos de Covid-19 entre os seus membros, suspeitando-se que o contaminador mor seja o próprio presidente, que se recusa a apresentar os exames. Também no Brasil, a barracada da entrevista da secretária da Cultura, Regina Du, porque arte ela não representa, à CNN Brasil, foi incrível. Teve alucinações, cantigas, um piripaco ao vivo e muitos mortos desenterrados, aparentemente contra ela, tipo apocalipse zumbi. Ainda naquele país, um pastor líder de uma igreja evangélica vende sementes milagrosas que curam um novo coronavírus, por R$1000 cada uma. Uma vez plantada, aparece escrito na semente: "Sê tu uma bênção". Fiquei na dúvida se é para plantar ou se é para comer. Nos Estados Unidos da América, o Trump visitou uma fábrica de máscaras usando óculos protetores, mas sem máscara. Ao som de Live and Let Die, gentileza dos trabalhadores. Fico curioso em saber qual será a banda sonora da visita que Trump possa vir a fazer a uma fábrica de óculos de proteção, dessa vez usando máscara, mas sem óculos.
Por fim, a UNAIDS, a Agência da ONU para a Saúde Sexual, divulgou um guia de recomendações a ter nestes dias de pandemia. Nada de beijos na boca, nem de cuspidelas, acrescento eu, porque o vírus é transmissível pela saliva. Nada de lamber os anos, porque o vírus encontra-se nas fezes e a chuca não o mata, acrescento eu. Nada de contacto próximo evitando o sexo com qualquer pessoa fora da sua casa. Esqueçam as apps, prostitutos e encontros em espaços ousados, acrescento eu. Conclui dizendo que você é o seu parceiro sexual mais seguro. Mas, adverte, mesmo para se masturbar, deve lavar as mãos com água e sabão durante 20 segundos, antes e depois do ato. Perante tudo isto, só tenho uma coisa a dizer. Sorte do pessoal BDSM fetichista por fartos integrais de borracha. Eu acho que há aí 2 ou 3 situações a destacar. Desde logo, se me permitirem, a entrevista da Regina Duarte, que foi execrável. Essa foi maravilhosa. Impossível de assistir. Felizmente, o entrevistador dela era um giraço e eu fiquei a ver durante um bocadinho. Foi à procura dele no Instagram e tudo. E depois há a questão do Ventura. A questão do Ventura foi absoluta... Do Ventura, do André Ventura. Quem? Do Desventura. Do Doutor Cabeça de Geleia. Então, essa questão é absolutamente ultrapassável pela tristeza que representa para o debate democrático neste país. Nós descemos a um novo low. E não fosse, de facto, a resposta do Quaresma, teria passado completamente incólume. Portanto, exatamente. Eu acho esse o facto político nacional da semana. Disseste o novo low, vamos lá ver o próximo low. Porque isto tem sido, e eu acredito que seja uma sequência de novos lows a cada semana. Com esse senhor lá escondido atrás da máscara. E por máscara entenda o que quiser, pode ser aquela máscara cirúrgica ou pode ser outra máscara mais populista. Ele vai dizendo essas larvidades e depois nós vamos ter que aturar isto. Talvez o pior seja aturar os comentários que daí vêm. Sim. Não há paixão. Porque de repente reparas que não estás livre de pensamentos desses justamente ao teu lado. Tu achas que vives numa bolha e que as pessoas que têm uma noção um bocadinho mais progressista da coisa, de repente estão a bater palmas. E tu, ok, se calhar tem que dar aqui uma lição, basicamente de história, para que esta pessoa entenda que isto são sinais completamente... anacrónicos. Exato, sem forma de dar a volta. Premonitórios. Espera sentado que eu já vi acontecer isto no Brasil e o resultado não foi bom. Aliás, está à vista e vamos ver onde é que vai parar. Foi exatamente assim. É preciso representar a Ventura não por aquilo que diretamente ele diz, mas aquilo que ele causa. E o bom exemplo do que se passou esta semana com o Fórum TSF, em que se fez uma sondagem online e um programa sobre se as pessoas concordavam com a proposta de confinamento dos ciganos e que deu 55% das pessoas a favor, mostra como estes processos são iguais em todo o mundo e como basicamente eles são nada mais, nada menos, senão aquilo que a nossa amiga Ana Arendt dizia, banalização do mal. Tornar gerível e aceitável uma mensagem que é constitucionalmente inaceitável, para não dizer moralmente, claro está. Que não é de hoje. Eu já vi isto acontecer na Áustria há uns anitos, com os senhores com umas camisas castanhas. Exatamente. Como é que nós podemos, enquanto sociedade, de uma forma legal, inibir este tipo de... Meu caro, isso dava um podcast só por si, mas muito rapidamente é maior o problema do que propriamente a solução. Porquê? Porque ele é praticamente inimputável como deputado e estamos a falar de um partido que foi aceito pelo Tribunal Constitucional. Portanto, a única coisa que as pessoas podem fazer é dirigir queixas ao Tribunal Constitucional, sucessivamente, para que seja avaliada a constitucionalidade do partido. Há uma petição online. Há uma petição online. Porque uma coisa, e isto é um problema talvez de matriz cultural, talvez de matriz jurídica, talvez tudo um pouco, uma das coisas que falhou claramente foi a análise preliminar do partido. Porquê? Exatamente. Porque a justiça portuguesa, entendida a justiça preventiva do Tribunal Constitucional, teve uma aproximação meramente formalista, ou seja, eu apresento uma declaração em que digo que vou cumprir os princípios da Constituição, logo eu sou aceite. Ora, o Chega tem feito tudo menos cumprir os princípios da Constituição. Antes, pelo contrário, pede diariamente que a própria Constituição seja revogada. Se me permitires, isso é toda uma outra questão para um podcast inteiro. Mas aquilo que as pessoas podem fazer é protestar, assinar as petições e, sobretudo, escrever ao Tribunal Constitucional. Tudo poderia ser resolvido criando uns cocktails. Eu proponho o Tramplitch, que seria basicamente Coca-Cola com lexívia, on the rocks, para consumo na Casa Branca e nas concentrações apoiantes do Donald. O Bolso Lexívia, que é cachaça com lexívia, e um Twist Pequi, para consumo no Palácio de Alvorada e nas concentrações do Bozo, porque dizem que o poder desinfetante da lexívia irá atuar naqueles que o tomarem, limpando e desinfetando o cérebro dos mesmos.
E já agora, acho que devíamos começar a pensar no ventoxívia, porque nunca se sabe o que nos reserva. Eu acho que o que devíamos era patentear isso para a triangulação, mas pronto. Olha, o tramplites, bolsoxívia e ventoxívia. Já está. Deixa-me avançar para o próximo tema, ao qual nós chamamos sexo em tempos de confinamento, e o enquadramento que faço dele é o seguinte. Como viram, hoje, uma vez mais, eu incluí no The Coronas Weekly Digest questões relacionadas com as orientações para a prática e saúde sexual. Já anteriormente tinha falado em orientações que, por exemplo, a Argentina transmite. E, ao contrário do que aconteceu com muitas áreas, dá-me a sensação de que, desalinhado de muitos países, a saúde sexual não foi incluída nas orientações e preocupações do governo português para este período. E, portanto, o que eu pergunto é como é que ficou o sexo no meio disto tudo? Dos casados, que ainda se vão suportando, é claro, mas os solteiros, os separados, os viúvos, os casados com amantes clandestinos ou com relações a três. Isto não pode trazer impactos para a saúde psicológica das pessoas, este confinamento. No durante, uma vez mais, no durante e no depois, enquanto não houver cura. Porque nós temos beijos proibidos, temos encontros com estranhos proibidos, temos depois a questão dos profissionais do sexo, que ninguém fala, aplicações de engate, há sites e apps que abriram acessos e funcionalidades que antes da pandemia eram pagos. Não sabia nada disto. Isto não fará com que a chamada também info-exclusão não tenha agora uma penalização acrescida? E já agora, duas últimas notas. Temos visto que nas apps tem havido muita gente que quer encontros e mesmo festas em grupo pelo tesão do que aquilo que é proibido lhes dá. E que implicações isto poderá trazer na propagação das ISTs assim que as pessoas se sentem livres de a fazer aquilo que se arrependem de terem deixado de fazer? Telmo, queres falar? Queria falar da parte das apps. Realmente há aí um problema imenso que se calhar no nosso país não é visível, mas, por exemplo, ainda ontem estava a ler uma notícia sobre Marrocos em que, aproveitando-se das apps... Mas o problema é que não nos podemos encontrar fisicamente uns com os outros. Pronto, Neste momento em que andamos todos na onda da masturbação, que pouco mais há a fazer, que horror, mas tu não sabes que isso é proibido. Vem o 13 de maio. Uns com luva, outros sem luva, outros com os ovos, outros com casca de banana, já viram dizer que é complicado. Do ponto de vista psicológico, isto não tem impactos? Claro, mas no seguimento do que eu estava a dizer, o impacto que esta situação tem num gay em Portugal é diferente do que terá num gay, por exemplo, em Marrocos e noutros países também, onde de facto ainda há a questão da perseguição, não é? Portanto, aqui a pessoa pode realmente viver a sua sexualidade livremente e então aí já há menos esse problema. Portanto, é possível termos uma relação com alguém à distância, sem haver o contacto físico e ser satisfatória. Pode não ser totalmente satisfatória, mas não quer dizer que a pessoa não consiga ultrapassar essa questão de não poder tocar num outro. Eu tenho a sensação de que estes níveis de ansiedade e de stress em que as pessoas andam têm muito a ver, e se calhar em apoiar o Ventura, tem muito a ver com a falta de sexo. Pode ter alguma coisa a ver, depende da pessoa, porque nem todas as pessoas são iguais. Há pessoas que, por exemplo, não necessitam de toque para sentir esse prazer. E depois tens o outro extremo, que aí sim a pessoa necessita daquela interação para sentir o prazer no seu clímax. Pelo menos estou a entender o contexto que o Miguel nos põe como um contexto em que as pessoas não se podem encontrar de todo e que obedecem a esse contexto. A questão essencial será saber se, do ponto de vista psicológico, 65 dias, já vamos em 65 dias ou 66 dias, tem ou não tem... E o futuro. E o futuro. Nós podemos sair daqui e dizer assim, pá, não se podem beijar porque apanham o coronavírus. Há muita coisa que se diz de boca para o ar, simplesmente por dizer, porque acham que sim, e por isso acho que neste momento talvez seja precoce dizer que será um problema daqui para o futuro, não é? Agora, claro que há uma questão de ansiedade que traz inerente a tudo isto, não é? Porque é assim, basicamente a pessoa está à espera que toda esta situação seja ultrapassada dentro de um tempo razoavelmente próximo, não é? Dado que espera-se que a curva descendente comece a mostrar-se nos próximos dias ou semanas. Portanto, a pessoa já tem a expectativa de que isso aconteça, não é? E que de repente possa viver como antes. Mas o problema Exato, e depois dizem podem sair para a rua, mas não se podem beijar. Exato. Também acho que temos que ir relevar determinado tipo de coisas, porque neste momento, falando de uma pandemia, toda a gente está à flor da pele e as pessoas tendem para ser catastróficas. Portanto, é normal que a pessoa, de um problema que tem uma face menos grave e uma face mais grave, a pessoa tendencialmente falará da face mais grave desse problema.
Eu diria que essencialmente estas novas regras trazem uma simbologia cultural e histórica enorme. Eu não me lembro de uma época onde fosse tão fortes estas recomendações, fossem tão dirigidas. É verdade que em Portugal a coisa tem sido relativamente light, relativamente mais leve do que em alguns países. Nula, não tenho visto nada. Portugal optou por uma via de que ainda impondo confinamento, ainda impondo estado de emergência, suprimindo direitos constitucionais, etc. Mesmo essa supressão de direitos constitucionais foi feita com muita proporcionalidade. Isso devo reconhecer às autoridades e às duas áreas políticas, que era do Sr. Presidente, que era do Sr. Primeiro-Ministro, conseguiram gerir isto de uma maneira proporcional, atingindo o menos possível os nossos direitos. Mas ainda assim, isso também levou a que não se quisesse concretizar muitas áreas e que se evitasse que o Estado fosse paternalista, como muitos países foram. Quer dizer, na Europa, não é preciso sair da Europa, nós temos exemplos onde é proibido consumir álcool, onde se vê o álcool como... Porquê? Desde logo porque se pensou que o álcool leva à festa, leva à perda de controle em confinamento, leva a bater no cônjuge, leva a uma data de coisas. Exato, e se calhar por isso é que as vítimas de violência doméstica têm vindo a aumentar em Portugal e temos visto os anúncios na televisão. Em Portugal não se seguiu esse caminho e não se seguiu esse caminho, acredito eu, por uma forma bastante portuguesa de ver as coisas, que é tentar chegar a todo lado com um bocadinho daquela mestria portuguesa de fazer as coisas à última hora e, quanto a mim, parece-me que correu bem. Agora, não deixa de ser verdade que todos nós estamos a ser confrontados com novos limites e novas realidades e etc, e isto e aquilo, e não vamos a festivais e já não vai haver festas e já não vai haver festas de discoteca e já não vai haver discotecas e já não vai haver o Avante e já não vai haver aquilo e já não vai haver aquilo outro. E a verdade é que a sexualidade e a emocionalidade, sobretudo, se é verdade que ela nos últimos anos tem passado muito para o online, também é verdade que a emocionalidade e a sexualidade é vivida justamente com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos diariamente. Nós, enquanto subcomunidade, enquanto comunidade LGBT, mas nós, em geral, porque temos uma certa diferença nisso, mas nós todos, em geral, enquanto sociedade. E ao suprimirem-nos isso e ao dizerem, e atenção, não estou a dizer se é meritório ou não, estou só a constatar um facto, e ao dizerem, fica em casa o mais possível, mistura-te o menos possível, e olhando para essas regras da OMS, diverte-te contigo mesmo, eu acho que nós, de facto, estamos a acrescentar dados de ansiedade para as pessoas, porque, enfim, imaginemos que um de nós não é assim tão ansioso com esta questão e não respeita as regras. Mas imaginemos, por exemplo, que um de nós é bastante ansioso com estas coisas e respeita as regras. Nós estamos a olhar para uma situação em que durante 1 a 2 anos, supostamente, não podemos misturar-nos, não podemos tocar-nos, não podemos viajar, não podemos ir àquelas festas onde engatamos, onde fazemos o que quisermos, não podemos conhecer. Não sei, contaram-me que é assim. Essas coisas, não podemos fazer nada disso. E eu não sei, algures isto terá os seus efeitos na vida psicológica. Quero acreditar que terá. Deixa-me só acrescentar um ponto. É verdade, o teu raciocínio tem toda a lógica. Agora, se formos olhar numa perspectiva histórica, por exemplo, quando surgiu toda a questão da propagação do vírus da SIDA, estávamos a falar de um perigo de morte quase certo. Neste momento não há um perigo de morte certo. Portanto, há uma bastante margem, uma margem bastante grande de a pessoa safar-se com vida sem problemas nenhum. Ou pelo menos parece, não é? Quer dizer que então aquela tal máxima de nós querermos pisar a regra vai-se manter sempre desde que a pessoa não sinta que há um perigo de morte iminente. Portanto, quer dizer... Então como estás a dizer, desculpa interromper-te, é que basicamente as regras de confinamento e aquilo que os Estados têm pensado para a segunda vaga não vão passar. Não é isso que eu quero dizer. Na altura que surgiu o vírus da SIDA, a pessoa nem sequer sabia de onde é que vinha, a ciência não estava evoluída ao ponto de perceber de que forma é que se poderia, minimizar o problema, e levou-se anos até que se conseguisse perceber como é que se podia tratar de alguma maneira aquela questão para evitar pelo menos que a pessoa não morresse em meses, não é? E neste momento temos uma ciência muito mais evoluída que faz com que a pessoa tenha um medo de morrer muito menor por causa de pisar o risco que basicamente está a ser imposto pela Organização Mundial de Saúde. E obviamente que é assim. Eles, enquanto organização, são obrigados a ter diretrizes rígidas.
também não têm que ser demasiadamente rígidas, mas têm alguma obrigação de ser algo rígidas, porque eles são o órgão máximo para ditar determinado tipo de regras e, basicamente, quando eles demoraram a entender que ia haver uma pandemia como estamos a viver agora, no contexto da expansão da China para outros países, toda a gente os criticou de eles não terem sido, digamos que, duros o suficiente para que... Assertivos. Exato. Percebes? É óbvio que nós vamos ter este problema daqui para a frente, é óbvio que há que respeitar determinado tipo de regras, todos nós vamos ter que respeitar esse tipo de regras e ainda que haja este problema que é grave, ainda assim estamos numa situação menos gravosa do que... Mas a dimensão psicológica, deixa-me fazer-te esta pergunta, a dimensão psicológica não é uma coisa que também está dependente dos outros? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não basta eu querer pisar a regra. Eu, de facto, não vou ter... Não é que... Atenção, não estou a dizer que hoje em dia que qualquer pessoa não encontre no mapa o pisar da regra. Acabou. É fácil pisar a regra. O que eu estou a dizer é que o tipo de sociedade em que nós nos vamos encontrar, de hora em diante, esperemos que apenas no máximo por um ano e meio, esperemos, não é? Todos nós entramos nisto convencidos que eram 2 semanas e já lá vão 2 meses. E, portanto, esperemos que a coisa fique pelo ano e meio. As regras e a nova sociedade que vamos encontrar e as dificuldades de contacto humano que vamos ter nesta nova sociedade, quer dizer, a gente não consegue andar num sítio, não se consegue ir a um sítio, eu às vezes nem reconheço as pessoas com as máscaras. Nós não vamos ter bares, nós não vamos ter restaurantes e, pelos vistos, segundo a regra que veio hoje a público, ainda não se sabe se é bem verdade ou não, no restaurante só podem estar as pessoas que vivam juntas na mesma mesa. Ou seja, tudo isto vai ser limitador da nossa existência social, daquilo a que estávamos habituados. E tudo isto vai, penso eu, trazer, pelo menos, cavar mais fundo naquelas pessoas que sentem mais dificuldade social, mais solidão, mais isolamento. E é talvez isto que o enquadramento do Miguel, não sei. Talvez seja esta a questão que... Vamos deixar de poder marcar os cafezinhos com os desconhecidos. Exato. Não é só a questão da regra, é a questão de nós queremos transpor a regra ou não e não termos essa possibilidade. Quer dizer, eu matava neste momento para ter um restaurante. Matava. Ainda por cima dizem que vão abrir um restaurante e só posso ir lá com a minha família. Ou com quem mas gostei do paralelismo com a SIDA, porque realmente foi o que foi a tragédia que foi e as pessoas não deixaram de fazer sexo por isso. Sim, mas morreu muita gente. Só para terminar esta questão e realmente falando disso, eu não estava a ir por aí, eu estava a ir mais num contexto, pronto, digamos que um bocadinho mais científico e não propriamente humano. Sim, mas claro. Eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. É verdade que há, e por acaso isto até é um tema que eu tenho lutado até bastante nos últimos anos, que é alertar para a questão do confinamento, às vezes psíquico, sabes, emocional, da pessoa em si e não propriamente até da sociedade. A pessoa nem sequer para si consegue libertar-se, quanto menos na sociedade. E depois ainda aí temos esta questão de que de repente vamos deixar de poder interagir em sítios que eram, digamos que discretos e vai deixar de haver essa possibilidade da pessoa de certa forma poder expandir-se num sítio minimamente seguro. É óbvio que isso tem um impacto forte em determinadas pessoas que simplesmente na sua vida do dia-a-dia nunca teriam a coragem de falar com um colega de trabalho sobre isso. Espero eu que a pessoa tenha a capacidade de partilhar um pouco das suas ansiedades com alguém próximo e que tenha a possibilidade de falar com alguém de quem confia e com quem tem alguma afinidade, porque obviamente os espaços sociais vão ser mais restritos. A pessoa que só sai para festas e que lá procura expandir um bocado do que é o seu desejo sexual, neste momento vamos ter que reinventar-nos. Ficou claro para mim, mas deixem-me tentar fazer aqui um apanhado, pelo menos do meu ponto de vista. Reparem no que está a acontecer com as praias, com a limitação, com a discussão, com a análise, com as formas que se estão a pensar para se controlarem os acessos às praias, a limitação da lotação, a vigilância, todo o controle, enfim, toda a logística no que diz respeito às praias, que é algo cujo acesso, na maior parte dos casos, é feito à vista de todos. E isto são as praias. Agora, o que nós estamos aqui a falar é de sexo, muitas vezes clandestino, com diferentes perfis, clandestino ou não, mas é sexo proibido, porque realmente quem o proíbe é o vírus, são as circunstâncias, por assim dizer. Portanto, se existe esta dificuldade, com o exemplo que eu dei das praias, eu não quero imaginar, sinceramente, o que será com a questão sexual. Porque se esta história, se esta pandemia, se este vírus se transforma numa espécie de DST, bom, aí acho que estamos mesmo no fim do mundo, porque a coisa torna-se, ou pode tornar-se muito complicada. A impossibilidade de haver sexo físico.
porque, quer queremos, quer não, nós somos seres físicos, a impossibilidade de haver sexo físico, para mim é de tal forma violenta, para um ser humano comum, mas isto sou eu, enquanto leigo, a falar, que dificilmente não deixará marcas, eventualmente profundas, do ponto de vista psicológico. Mas, uma vez mais, esta é a minha opinião enquanto leigo. Mas, enfim, vamos terminar este episódio com uma nota positiva, esperando que tudo isto não seja tão trágico, que passe tudo rapidamente e que as únicas vagas que aí venham são as da praia e que também não tenhamos necessidade de estar na praia a beber aqueles coquetéis famosos do Tramplitz, do Bolsochívia e do Ventochívia. Meus queridos, a conversa já vai longa. Esta semana não temos a estante da semana, porque o Daniel não está aqui para dar a sua opinião crítica. No entanto, ele confessou-me que estava revoltado por não haver nenhuma estante que lhe enchesse as medidas. Achou que todas as estantes eram péssimas. E tu, Max, não sei se tinhas mais alguma consideração a respeito da estante da semana. Tenho uma consideração muito importante a fazer sobre a estante da semana. Só para dizer que a página da rede social são umas copionas do caraças e estamos a imitar a nossa eleição do Daniel. Isto é uma vergonha, nós chegámos primeiro. Mas pronto, isto ganha-se com a junção de vários e de várias competições e aconselho-vos a passarem por lá pela página, uma página na rede social, que é uma conhecida página no Facebook,